Fala galera, beleza? Meu nome é Daniel, canal YouTuber de Anime. Vamos falar do episódio número 4 de Torre de Deus, Tower of God e Kami no To. Esse episódio pra mim foi melhor do que os outros anteriores e eu vou explicar o porquê que eu acho isso. Antes de mais nada, deixe seu like, se inscreve no canal, aperte o sininho para receber novas notificações e deixe seu comentário aí embaixo o que você achou do episódio. Gostei que esse episódio ele incluiu bastante coisa na lore, basicamente, né? A gente tem bastante coisa relacionada às espadas e foi legal saber sobre as espadas, saber a relação das espadas, saber que a menina é uma presença de Jarrad e eu já meio que tinha ideia de que isso poderia acontecer. Ela tinha todos os indícios de ser uma pessoa diferente. Já inclui que existem pessoas que controlam o Shinsu e já tem pessoas que não controlam, mas tem armas que controlam. Então ele meio que estabelece várias coisas nesse episódio com relação a poder, utilização de poder e também quem tem controle sobre esses poderes, né? Eu continuo achando a comédia de Tower of God bem fraquinha, por mais que a gente tenha aí um personagem Bruce Lee barra piada, que tenta fazer piada o tempo inteiro, eu não consigo achar graça, eu acho meio deslocado pela seriedade da situação, porque a situação é basicamente uma briga por espadas lendárias em determinado momento, é basicamente uma briga por alcançar o topo da torre, é um momento bastante sério, um momento bastante tenso, inclusive a trilha sonora por vários momentos ajuda nessa tensão, então o episódio foi bastante tenso, boa parte dele. Inclusive, algumas conclusões que a gente achou que iam ser dadas nesse episódio não deram, isso causou também mais tensão, porque gera um mistério e o mistério gera tensão. Então você tem vários elementos nesse episódio que são interessantes, junto com essa comédia deslocada. Já o Crocodilo, ele funcionou um pouco melhor nesse episódio pra mim. Então, com relação à comédia no geral, pensando no comédia no anime e comédia nesse episódio, o Crocodilo, pra mim, foi um pouco mais acertado porque já faz parte da personalidade dele ser dessa maneira. Enquanto o Bruce Lee, ele só parece forçado. Eu gostei que ele também inclui várias coisas das personalidades dos personagens ao redor, porque é uma coisa que a gente pode ter certeza é que o Ban ainda não tem personalidade nenhuma, ele só é uma pessoa que tá replicando comportamentos que a Rachel basicamente citou pra ele fazer. Então ele meio que prova isso nesse episódio, ele até cita essa situação. A Rachel falou pra não fazer tal coisa, então não vou fazer, não vou trair uma garota porque, no caso a espada e a princesa que prestou a espada pra ele são as garotas, então não vou trair uma garota porque ela falou que não pode trair uma garota, que eu vou trazer o mundo contra mim. Então basicamente ele falando assim, olha, eu sou só o que a Rachel fala. E o Kun Agüero que continua sendo o único personagem de fato desse anime. Talvez a Anaki tenha agora uma personalidade extra, porque teve uma interaçãozinha com uma outra pessoa que a chamou de impostora, e ela tem essa agressividade, e ela tem esse interesse em obter espadas. Você tem uma certa personalidade sendo montada dela, mas o único que de fato ainda tem personalidade é o Kun Agüero. Tanto é que boa parte do episódio é definida pelo que ele pensa. Eles não entram antes na batalha porque isso seria um momento de desvantagem, visto que ela é muito poderosa. Eles entram quando ela sai e também tem um aspecto importante que ele meio que já tinha previsto, que é, em determinado momento, as pessoas vão ter que brigar pela coroa, não com um, mas entre elas. E foi meio que isso que ele moldou as pessoas a fazerem nesse episódio, porque ele pegou a coroa, jogou a coroa lá na frente pra todo mundo ver e meio que falou, se batam aí porque é interessante pra mim que vocês se eliminem pra eu depois eliminar vocês. Aí no finalzinho do episódio ele coloca o Ban lá no trono e tá com uma coroa na mão, e aí tem duas coroas, praticamente ele tem algum poder de replicar as coisas dentro dessa mala dele e também de absorver Shinsu, deu a entender. Esse comportamento dele colocar o Ban lá no trono com a coroa não conversa muito com o que ele tinha planejado antes, porque as pessoas ainda não se eliminaram, mas vamos ver o que ele tem para acrescentar no próximo episódio. Coisa que eu achei muito interessante é como a Anaki completamente se submeteu ao Lerorô. Ah não, é que ele é administrador do exame, alguma coisa assim, né, tal. Mas não parece que é isso, parece que é questão de força mesmo. Parece que pra ela, ele é muito forte, a ponto dela respeitar o que ele tá falando. Eu preciso dizer que melhorou a questão de time, porque se você for parar pra pensar, foi o primeiro episódio que a gente não teve aquele negócio de dividir o episódio em duas partes, com um capítulo no meio, uma tela preta dividindo dois exames diferentes. Foi o primeiro episódio que é a mesma coisa do episódio passado, como se fosse de fato uma história sendo contada e não capítulos soltos
sendo jogados dentro de um episódio e aí dividindo o episódio em duas partes para mostrar os capítulos. Para mim soou muito mais interessante agora eles estarem dentro desse evento, esse evento ser uma coisa mais complexa, por ser mais complexa, mostrar mais os personagens, mostrar mais das relações entre os personagens e também como funcionam as dinâmicas de poder, dinâmicas de controle de poder, dinâmicas também de saber tomar decisões, né? Não só utilizar o poder, mas como utilizá-lo. Quando você tem um arco um pouco maior, você favorece que um determinado objetivo mostre como os personagens ao redor se comportam com esse objetivo. Então, por exemplo, a garota que fugiu com o cara que dorme, para ela é muito menos interessante arriscar a vida dela agora do que sobreviver a esse desafio agora e poder contar com o desenvolvimento dela, o desenvolvimento da equipe dela para alcançar os objetivos dela. Por isso que é muito melhor fugir agora do que desafiar a nossa querida Anaki. A própria Anaki toma a decisão de abandonar, porque ela sabia das regras, mas ela toma a decisão de enfrentar a Março Negro, no caso, né, a espada que tá com Ban. Ela toma a decisão de confrontar a situação e deixar o teste para lá. Então, para ela, importa mais as espadas do que conquistar o resultado do teste, ou até ela não tem interesse nesse teste, ou até ela considera que ela não venceria esse teste. Então, por que ela tomou essa decisão? Você vê que o resultado do teste, ele ficou em segundo plano já para 2 ou 3 equipes. Talvez porque os objetivos dessas pessoas são diferentes do que o resultado do teste faz você obter. O próprio Kun Agüero cita essa questão de regras, de não querer seguir regras, de não querer seguir o normal, de não aceitar o que as pessoas esperam dele, etc. Então, para ele, isso é muito mais importante. Inclusive, ele toma atitude nesse episódio também sobre isso. A regra é colocar a coroa na cabeça no trono. A regra é essa. Então dane-se a regra, eu vou quebrar um pouco todo esse status quo aqui de novo. Então a ideia dele é sempre dibrar as regras. Nosso Kun Agüero é um grande dibrador, essa que é a verdade. Então é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado. Deixe seu like, se inscreve no canal para receber novas notificações. Notificações. Vira membro do canal. Virando membro do canal você tem acesso a conteúdo exclusivo, inclusive análise de anime que eu não vou fazer semanal para todo mundo, vou fazer apenas para os membros, tá ok? Muito obrigado, valeu, falou!